Olá, vamos dar início ao nosso estudo do dia de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E como grupo de estudos das obras básicas, no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Pedi desculpa a vocês aí que o vizinho está em obras, então um barulhinho aqui de fundo, né? Mas a gente faz parte do nosso estudo hoje esse barulhinho de fundo. Então, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui juntos para estudarmos e também sempre lembramos a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem trabalhos doutrinários ou reuniões públicas, como são conhecidas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E na quarta-feira, não apenas aqui nesse formato, mas também de forma presencial, nós sempre nos reunimos às 19 horas para darmos prosseguimento ao nosso estudo, que, como eu falei anteriormente, no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, porque é um grupo de estudos, não um grupo de leitura, não é para lermos juntos o Livro dos Espíritos. Isso cada um pode fazer de casa, pode fazer aí no momento que tiver a sua folga, um tempo livre, mas o momento de nós estarmos aqui, mergulhando no que é que os Espíritos responderam a Kardec, a fim de nos auxiliar com essas reflexões nesse nosso aprendizado atual. Então, dando prosseguimento hoje ao nosso estudo, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro segundo. O Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E já alcançamos o capítulo 6º, que é a vida espírita. E nesse capítulo 6º, que é um capítulo bem extenso, nós estamos no item que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e metades eternas. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para ver até onde foi que a gente parou na semana anterior, na pergunta número 301. E hoje nós vamos dar prosseguimento à pergunta 302 nesse item, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele foi sistematizado, organizado por Kardec dessa forma, dividido em 4 partes, cada parte dessa em capítulos e cada capítulo separado em itens. Tudo isso para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a nossa vida, para que a gente possa compreender da melhor forma possível e assim utilizar esse conhecimento que nós vamos construindo a cada reflexão que fazemos nesse nosso aprendizado atual, nessa encarnação que nós estamos agora vivenciando com este personagem que nos representa, nós espíritos imortais que somos. Então vamos lá? Dando prosseguimento, vamos ver o que aqui Kardec perguntou aos espíritos na pergunta
número 302. Lembrando que está tratando aqui das metades eternas e que na última pergunta os espíritos esclarecem que se nós precisássemos de um outro espírito para nos completar, e se ao encontrar esse outro espírito nós nos juntássemos como as metades, né? Partes, a metade da laranja, né? A música, nós perderíamos a nossa individualidade. Então, que essa expressão de metades eternas, ela não é uma expressão que corresponde à realidade do espírito. Então, ela é uma expressão que ela é inexata. É essa expressão que os espíritos respondem lá na pergunta número 299. Então, vamos ver na 302. Kardec faz a seguinte pergunta. A semelhança entre pensamentos e sentimentos são os fatores para criar-se a simpatia perfeita ou também a uniformidade de conhecimentos adquiridos? Kardec é danado, né, gente? Que ele pergunta. Que interessante. Se essa simpatia que é criada entre os espíritos, não é? Que é isso que faz com que leve essa ideia de que nós temos uma metade que nós buscamos e procuramos, que são seres simpáticos, que são seres que diversas experiências já estiveram juntos. Kardec quer saber se o que cria essa simpatia, digamos assim, perfeita entre dois espíritos é a semelhança de pensamentos e sentimentos. Ou seja, isso acontece, eu tenho aquela simpatia por aquele outro espírito que eu quero estar sempre voltando, eu quero estar sempre próximo nas minhas experiências. Se eu puder, eu quero estar sempre junto com esse outro espírito, com essa outra pessoa. Ela é porque nós pensamos iguais e temos os mesmos sentimentos, ou também porque nós temos uma uniformidade de conhecimentos adquiridos, ou seja, as habilidades que nós já conquistamos, o avanço que nós já tivemos no nosso estágio evolutivo, nos coloca no mesmo lugar e nós temos o mesmo nível de conhecimentos e de habilidades integradas? A pergunta é essa. É só por semelhança de pensamento e sentimento ou também porque temos essa uniformidade de conhecimento? Já estamos no mesmo nível evolutivo, né? E aí a gente vai não só de conhecimentos, mas a gente vai também de evolução moral, né? Porque a gente tem que ter o intelecto e a moral. Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem na igualdade dos graus de elevação. Então, o que torna também essa simpatia perfeita, essa sintonia entre dois espíritos, aquela coisa que a gente diz assim, somos tão afinados que chega a ser uma simpatia, uma sintonia perfeita. Ela tem a ver também com os graus de elevação. Faz sentido, né, gente? Já pensou? Um espírito que está na terceira ordem, espíritos imperfeitos, ele não vai poder estar numa sintonia perfeita com o espírito que está na segunda ordem de bons espíritos, nas suas diversas classes, e nem de um puro espírito, né? Essa simpatia ou essa sintonia não seria perfeita. Então, além da semelhança de pensamentos e sentimentos, a igualdade da condição evolutiva, ou seja, do grau de elevação que esse espírito já conquistou por mérito próprio, faz com que a gente se identifique cada vez mais, porque aquelas pessoas, elas estão no mesmo grau de elevação, de conhecimento, de moral, de sentimento. Então,
é necessário para que haja essa simpatia perfeita, porque eles estão respondendo ao que Kardec perguntou, que estejamos no mesmo grau de elevação, na mesma condição evolutiva, que já tenhamos caminhado, estamos no mesmo nível evolutivo, ok? Lembrando aqui que eu leio para vocês a tradução de Sandra Kepler, do Livro dos Espíritos, com a introdução de Hermínio de Miranda, que sejam tão chatos de me ouvir falar que eu amo e adoro, mas eu vou falar sempre, porque eu gosto mesmo, né? E a introdução de Hermínio de Miranda é fantástica, então é essa tradução que eu leio aqui para vocês, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então vamos prosseguir com a pergunta 303. Aí Kardec continua. Os espíritos que atualmente não são simpáticos entre si podem vir a sê-los mais tarde? Aquele espírito que, por enquanto, eu não tenho nenhum nível de afinidade, nem de simpatia, nem até nenhum tipo de sentimento. Não me diz nada. Ou que eu tenho até uma certa antipatia. É isso que Kardec quer saber. Não tem. Não deu liga, como a gente diz aqui, né? Nós baianos. Não deu liga, não tem sintonia, não tem uma afinidade. Isso no futuro pode vir a acontecer mais tarde, lá na nossa jornada, a gente pode se encontrar com esse ser e essa liga acontecer e essa afinidade passar a surgir. É o que Kardec quer saber. Resposta dos espíritos. Sim, todos o serão. O espírito que está hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro se encontra. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas às quais se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Então, sim, todos terão essa afinidade, essa empatia. E aquele espírito que hoje está nessa condição de terceira ordem, esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro que já foi antes dele, que já está na segunda ordem, ou que já está na primeira ordem, a gente conhece, né? A gente tem um exemplo para a gente mirar e dizer ali que eu quero chegar. Então, quando a gente chega nesse lugar onde esses que a gente já reconhece que estão em melhor condição de aprendizado do que a gente, quando nós chegarmos lá, tá? Nós teremos essa afinidade. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, né? Aquele que já está na frente, tiver suportado mal as provas nas quais se submeter e tiver permanecido no mesmo estado. E, Sandra, como é isso aí? Não entendi nada. Vamos lá. Digamos que nós estamos na terceira ordem. Nós estamos. Espíritos inferiores. Tem espíritos que estão na segunda ordem, mas tem várias classes. Então, ele está numa determinada classe da segunda ordem, e eu estou numa inferior, que é a terceira ordem. Eu começo a fazer o meu dever de casa, faço o meu trabalho e passo para a segunda ordem. Logo, a primeira classe este espírito não passou ainda, porque ele no seu aprendizado, para que ele avance mais, ele tem que dar conta de algumas questões também, de alguns aprendizados. Então, como ele ainda está ali, naquele local que ele chegou primeiro que eu, e eu estou avançando, ao chegar na condição que ele está, ou seja, em que ele permaneceu, eu vou encontrá-lo, né? É como se ele já andou 10 quilômetros, eu estou aqui. 1, 2, 5. Quando eu chegar nos 10 quilômetros, se ele não tiver avançado para 15, para 20 quilômetros, eu vou encontrá-lo lá, nos 10 quilômetros percorridos. É assim que se dá o nosso aprendizado. E a partir daí, nós vamos ter uma
identidade parecida, porque nós vamos ter uma identidade, não, desculpe, nós vamos ter uma semelhança de pensamentos, de sentimentos e de conhecimentos adquiridos. E isso leva a que essa sintonia ou que essa simpatia passe a acontecer, coisa que não existia antes quando eu estava na terceira ordem e ele estava na segunda. Viu como os espíritos explicaram direitinho e não tem nada de estranho na pergunta? Quando a gente lê assim, a princípio diz, como assim? E se ele tiver suportado mal as provas que se submetera e tiver permanecido? Ou seja, ele está na segunda ordem, só que as provas, as experiências que ele está vivenciando, ainda ele não deu conta e não o capacitaram a ir para uma ordem superior. E eu vou chegando devagarzinho, no meu tempo de Sandra Naira, devagarzinho, devagarzinho. Reencarno, volto, reencarno de novo, volto. E vou dando conta, se eu chegar no mesmo lugar onde ele está, porque ele ainda não avançou mais, aí sim nós poderemos estabelecer essa simpatia, porque eu alcancei um nível de pensamento, sentimento e conhecimento equivalente ao que o outro tem. Então, essa foi a pergunta número 303. Mas Kardec complementa essa pergunta com a pergunta 303A, onde ele vai dizer: dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Ou seja, nós estamos aqui, terceira ordem, tem um monte de gente que a gente considera espírito simpático, que a gente tem o mesmo tipo de pensamento, de sentimento, e dizer, opa, eu gosto de fulano, eu me identifico com ele, eu gosto de fulana, eu me sinto bem quando estou com ela. Isso pode deixar de acontecer? Vamos ver o que os espíritos responderam. Certamente, se um deles for indolente. Epa! Ou seja, se nessa caminhada não avançar e começar a ter comportamentos diferentes, essa simpatia deixa de existir. Seja qual for a ordem que nós estivermos, né? Então, certamente, essa simpatia existe enquanto tem essa semelhança de pensamentos, sentimentos, conhecimentos adquiridos. Quando um avança e o outro não, a simpatia deixa de existir. A liga deixa de acontecer. Né? Mas nessa resposta que os espíritos deram a essa pergunta, 303A, Kardec tece um comentário, porque é assim que está sistematizado, organizado o Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta, ele coloca a primeira pergunta, depois ele coloca em seguida a resposta dos espíritos. Em algumas respostas ele faz algumas considerações, comentários. Então vamos ao comentário de Kardec. A teoria das metades eternas é uma alegoria que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada na linguagem comum e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela seguramente não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e expressam os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada durante sua vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão fatalmente reunir-se na eternidade após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, Kardec está dando aqui um resumo de tudo que os espíritos já responderam anteriormente, querendo dizer que aqueles espíritos que se expressam dizendo que nós temos uma metade eterna, em que a gente vai se reunir essa metade, e nessa união nós passaremos a ser um único ser, é uma metáfora, é uma linguagem figurada, que não é para a gente interpretar ao pé da letra.
E ele diz, os espíritos que se utilizam dessa linguagem, eles estão utilizando linguagens do conhecimento que, quando eles estavam na vida corporal, eles utilizavam esse tipo de expressão, de união, mas que nós devemos entender como espíritos simpáticos, espíritos, e que vai chegar num determinado momento em que nós estaremos no ápice do nosso processo, né? De onde nos cabe chegar em termos evolutivos, de nos tornarmos puros espíritos e que nós nos sentiremos ligados fraternalmente, amorosamente a todos os seres. E estaremos buscando essa comunhão, essa vivência, essa relação amorosa com todos os seres. E não nos ligaremos a um único ser para nos tornarmos uma coisa só, porque isso seria perder a nossa individualidade. O maior presente que o divino nos deu, que é a singularidade, nos criou únicos. Não existe no cosmos inteiro ninguém igual a um de nós, a cada um de nós. Nós somos semelhantes, mas não iguais, porque somos únicos. Fomos criados singulares pelo Criador. Então, não tem essa junção. Então, Kardec diz que a gente tem que ter isso como uma expressão de linguagem, uma forma figurada, uma metáfora para essa união universal dos sentimentos, que quando nós chegarmos lá, nessa condição, primeira ordem, puro espírito, ou espírito puro, ou seja, consciência plena, nós vamos, sim, irradiar o amor que existe em nós, que é centelha do divino, que habita em nós para todos os seres. E não vamos nos reunir a um outro único espírito para nos tornarmos um só. Ok, meus amores? Com isso, nós encerramos o item que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as metades eternas. E na próxima semana, neste mesmo horário, aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, nós iniciaremos um outro item, dando início, prosseguimento ao nosso estudo, que é a lembrança da existência corporal. Lembrando que nós estamos tratando da vida espírita, então abordamos aqui nesses itens, Kardec abordou tanto a nossa vida quando estamos na dimensão espiritual, quanto na dimensão material. Então, nós temos um compromisso marcado aqui, e lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, na próxima quarta, às 19 horas. Desejando àqueles que são do Nordeste, que são aqui da Bahia, nós somos de Salvador, um feliz São João, que é uma festa que a gente gosta muito, que a gente se diverte, que a gente faz muitas brincadeiras. Tem coisas que não são boas também, né? Lembrar a gente das bombas, que não só para os animais, mas também as pessoas idosas, as crianças atípicas. Então, que a gente busque se divertir, mas com moderação. Então, desejando um feliz São João para vocês e esperando vocês aqui na próxima quarta às 19 horas e também na nossa casa, segunda-feira dia 24, segunda-feira, nós estamos lá com os nossos trabalhos doutrinários às 19h30. Espero vocês. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem. Feliz São João!